E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. Hoje eu vou passar um tutorial super interessante para vocês, falando sobre a diferença entre catacrese e metonímia, que são bem semelhantes, e em seguida vamos fazer vários exercícios resolvidos para fixar o conteúdo. Lembrando que o meu canal no YouTube é Anderson Pinto, aulas de português. Nele vocês podem se inscrever, fazer comentários e sugestões para que eu possa servir como incentivo para eu criar mais vídeos e conteúdo que agregue valor para vocês. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos e curtir para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Tem o blogger também, que é netcomunicaeexplica.blogspot.com. Neles estão todos os meus vídeos, ok? Caso queiram fazer uma doação voluntária, só acessar a caixa de descrição abaixo. Nela estão todas as informações referentes à conta bancária, ok? Vou passar também um conteúdo super interessante do meu WordPress. Tem vários blogs postados em inglês. Um deles que eu achei super interessante passar para vocês é sobre The Law of Balance, que é a lei do equilíbrio. Se vocês não entenderem de inglês, é só pedir para traduzir, que é super tranquilo. Essa lei do equilíbrio fala sobre várias situações que acontecem não somente na natureza, mas também nas relações humanas, porque certos fenômenos acontecem na vida das pessoas, de acordo com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, ok? Sem mais delongas, vamos iniciar ao conteúdo. Conceituando catacrese, segundo a etimologia, catacrese deriva do latim catacreses e significa mau uso. Agora, como figura de linguagem, essa palavra tem o significado de mau uso das palavras. Conceituando de uma maneira simples, a catacrese é uma figura de linguagem que emprega uma palavra no sentido figurado para suprir a falta de um termo adequado. É um uso necessário, já que o termo usado substitui o vocábulo inexistente. Conceituando metonímia, segundo a etimologia, essa palavra deriva do grego metonímia. Fazendo o desmembramento dos termos, nós temos a palavra meta, que significa mudança, e onoma, que significa nome. Portanto, a palavra metonímia significa mudança de nome. Numa definição simples, metonímia é o emprego de uma palavra no lugar de outra por apresentarem uma relação de proximidade facilmente percebida. A relação metonímica pode apresentar-se qualitativa ou quantitativamente. Qualitativa, qualidade. Quantitativo, quantidade. Ok? Vamos aos exercícios, porque só a prática leva à perfeição. Temos 3 exemplos aí. A cabeça do alfinete é exageradamente fina. Amasse 2 dentes de alho, por favor. O pé da mesa quebrou. Estes termos em destaques aí. Cabeça do alfinete, dentes de alho e pé da mesa são exemplos de catacrese. No nosso dia a dia você poderia fazer uma pergunta bem irônica. Alfinete tem cabeça? Alho tem dente? A mesa tem pé? Então fica bem claro aí o uso da catacrese, ok? Outros exemplos. A maçã do rosto daquela garota é linda. O braço da cadeira está frouxo. A batata da perna do meu tio está inchada. Da mesma forma que os exemplos anteriores, maçã do rosto, braço da cadeira e batata da perna. O rosto tem maçã, a cadeira tem braço, a perna tem batata.
Ou seja, eu peguei maçã, braço e batata, que são termos usados em sua linguagem literal, ou seja, ao pé da letra. Vocês conhecem a palavra maçã, a fruta maçã. Ela foi transferido o sentido dela para ser, por falta de um vocábulo apropriado, ela foi usada junto com a palavra rosto para poder se referir à parte central do rosto, ok? Da mesma forma aí, esses outros exemplos aí com o braço da cadeira e batata da perna. Vamos aos outros exemplos? O pé da cama não está firme. Ela estava com o céu da boca dolorido e com alguns caroços. As folhas do livro estão cheias de traças. Então, pé da cama, céu da boca e folhas do livro. Pé da cama. O pé, porque se refere à parte inferior. Céu da boca. O céu, porque se refere à parte superior. E folhas do livro, porque se referem às partes de papel que você usa para ler o livro, ok? O senhor comprou uma mão de pilão artesanal. Ele decidiu montar no burro apenas para provocar o animal. Por favor, siga esta mão de direção. Mão de pilão, montar no burro e mão de direção. São exemplos também bem claros que dispensam até a explicação, bem semelhantes aos anteriores. Só explicando sobre montar no burro, normalmente a palavra montar é usada para cavalgadura. Temos aí um poema. No ventre da terra, tesouro, o ouro que brota do chão. Predestinada ao nascer do sol, sou eu, de Pachamama, força e raiz. Marcada em minha história a dor, a cicatriz. De Marquinho Arte Samba. Vocês podem ver que o termo em destaque, ventre da terra, é um exemplo típico de catacrese. Por falta de um vocábulo apropriado, foi feita essa transferência de aplicação do sentido literal da palavra ventre para o sentido figurado. Aí vocês podem até perguntar, a Terra tem ventre? Seria bem simples e bem óbvio. Vamos aos outros exemplos aí. Vamos sacar dinheiro naquele caixa automático? A cabeça da mesa estava totalmente rabiscada. O arcebispo abençoou uma das alas do edifício onde funcionará um projeto de caridade. Temos aí sacar dinheiro, cabeça da mesa, alas do edifício. Sacar dinheiro. Normalmente a palavra sacar ela tem um outro sentido. Tem o sentido de roubar, de furtar. Exatamente por isso que ela é considerada como catacrese. Com relação à cabeça da mesa e alas do edifício, cabeça e alas são dois exemplos de palavras que foram usadas por falta de um termo apropriado, ok? Sua mãe o ensinou a dobrar a manga de camisa social. As costas desta cadeira são bem largas. A asa da xícara está trincada. Manga de camisa, costas da cadeira, asa da xícara. São exemplos de catacrese, porque você tem aí a palavra manga, costas e asa, que elas têm o significado literal delas. Só que dentro destes três contextos, elas estão sendo aplicadas no sentido figurado, por falta de um termo apropriado. E aí vocês podem perguntar, a camisa tem manga? A cadeira tem costas? A xícara tem asa? Ok? A cabeça do prego é muito pequena. Se quiser, pode deixar uma observação no pé da página. Para cultivar nosso próprio abacaxi, precisamos da coroa da fruta. Cabeça do prego, pé da página, coroa da fruta. Okay? A cabeça do prego, porque cabeça para se referir à parte superior, à parte maior
e mais gorda do prego. Pé da página, porque se refere à parte inferior da página. E coroa da fruta, porque se refere à parte da fruta que tem a semelhança a uma coroa. Normalmente essa palavra é empregada dentro de outro contexto, ok? Exatamente por isso que também são consideradas catacrese. Nestes outros 3 exemplos temos: o braço dessa poltrona me deixa tão confortável, uma das pernas desta mesa está solta, o braço da cadeira necessita conserto. Braço da poltrona, pernas da mesa, braço da cadeira. São exemplos de catacrese, porque as palavras braço, pernas e braço e pernas, elas foram transferidas do seu termo, do seu sentido literal para serem aplicadas no sentido figurado por falta de um termo apropriado, ok? Já passou da hora de embarcarmos no avião. Que horas devemos embarcar no trem? Vamos embarcar no próximo ônibus ou chegaremos atrasados à reunião? O que fica claro aí dentro da catacrese é que essa palavra embarcar, ela deriva da palavra barco. Só que com o passar do tempo, ela começou a ser empregada dentro de outros contextos no que se diz respeito à viagem. Exatamente por isso aí que temos a catacrese. A árvore genealógica descrevia claramente os membros da minha família. É super simples. Você simplesmente precisa encaixar as peças. Basta 3 fios de azeite para esta receita. O primeiro exemplo aí do número 29. A árvore genealógica. Então nós temos a palavra genealógica, que faz referência a genes, o estudo de genes. E temos a palavra árvore, que foi usada fora do seu significado literal para ser usada como significado, como sentido figurado, ok? Por falta de um termo apropriado. No segundo exemplo, encaixar as peças. A palavra encaixar deriva da palavra caixa. Só que aí, neste segundo exemplo aí, ela é empregada com sentido de conexão, ok? E é exatamente por isso que ela é considerada como catacrese. E no terceiro exemplo aí, no número 31, fios de azeite. Fios, porque quando você despeja o azeite, ele solta o azeite como se fosse um fio. E exatamente por isso que foi feita essa transferência aí de sentido literal da palavra fio para o sentido figurado, por falta de um vocábulo apropriado, ok? E é exatamente por isso que também é uma catacrese. Descasque a pele do tomate primeiro. A boca daquele túnel apresenta um aspecto diferenciado. Precisamos encontrar a raiz do problema. O tomate tem pele? O túnel tem boca? O problema tem raiz? Fica bem claro aí estes 3 exemplos de catacrese, porque o tomate, a pele do tomate se refere àquela parte mais fina, externa. A boca do túnel se refere à entrada do túnel. E a raiz do problema significa a causa do problema. Porém, foi feita aí uma transferência de sentido literal para o sentido figurado, ok? Por falta de um vocábulo apropriado. Caminhamos até o pé da montanha. Fiquei por muito tempo observando o braço do mar. A montanha tem pé? O mar tem braço? Ok? Dispensa comentários, porque exatamente a explicação é a mesma que eu já fiz anteriormente. Agora vamos iniciar com a parte de metonímia, ok? No número 37 nós temos aí: muitas pessoas trabalham em prol do vil metal. Neste caso aí,
nós temos o vil metal, que quer dizer dinheiro. É empregada a matéria pelo objeto. No caso aí, a matéria, que é o vil metal, pelo o objeto, que é o dinheiro. Ok? Meu bisavô adorava ler Eça de Queiroz. Nós temos mais um outro exemplo de metonímia aí, que é usado o autor pela obra. No caso aí, o autor é Eça de Queiroz. Só que, na verdade, você não lê o autor, você não lê Eça de Queiroz, você lê os livros de Eça de Queiroz. Ok? Número 39. Ela lava as panelas com bombril e sabão líquido. Nós temos exemplo de metonímia que emprega a marca no lugar do produto. No caso aí, a marca é bombril e o produto, na verdade, é a esponja de aço. Porque a palavra bombril ela ficou tão frequente no nosso dia a dia que muitas pessoas usam essa palavra para se referir à esponja de aço. Há outros exemplos além, bem semelhantes aí a este caso do bombril, como nós temos aí o chiclete, que deriva da marca Chiclets, que é usado no lugar de goma de mascar. Temos a palavra gilete, que deriva da marca Gillette, para se referir ao produto lâmina de barbear. E temos também a palavra xerox, que deriva da marca Xerox, para se referir à fotocópia. Vocês vão perceber que chiclete, gilete, xerox, bombril são muito usados no nosso dia a dia. Isso aí passou bem despercebido e as pessoas usam isso aí como se fosse realmente o produto final. E na verdade não é. Mas isso aí é só para que vocês possam entender exatamente como funciona a nossa língua portuguesa, ok? Vamos para o número 40. Que tal almoçarmos na Rosa hoje? Nós temos um caso típico aí de metonímia. Emprega aí claramente o nome do proprietário no lugar da propriedade. Ou seja, eu empreguei aí o nome do proprietário, que é Rosa, no lugar da propriedade, que é a casa da Rosa. Então, eu poderia dizer assim, que tal almoçarmos na casa da Rosa hoje? Mas no dia a dia isso aí não acontece, ok? O mesmo equivale quando dizemos que vamos ao médico ou vamos ao advogado. Na verdade, você não vai ao médico, você vai ao consultório médico. Você vai ao local, no caso aí, o consultório. Você não vai ao advogado, você vai ao escritório do advogado, ok? Isso aí para vocês ampliarem o conhecimento seus com esses outros exemplos. Vamos ao número 41. Ela adora tanto esse shampoo que consumiu 3 frascos. Você vai ver um exemplo típico de metonímia que emprega o continente pelo conteúdo. O que seria o continente? O continente seria o recipiente. E o conteúdo é o que está dentro do recipiente. Na verdade, não se usa um frasco de shampoo, e sim o conteúdo, que é o shampoo em si. O mesmo equivale para uma caixa de bombom, comi uma caixa inteira de bombom, tomei 3 potes de iogurte, ok? São exemplos típicos de que emprega o continente pelo conteúdo. Vamos ao número 42. Os netos e bisnetos respeitam os cabelos brancos do bisavô. Tem um exemplo típico aí que emprega o uso de metonímia com a consequência substituindo a causa, também chamado de metalepse. Neste caso aí vocês podem perceber que os cabelos brancos indicam a idade avançada, a velhice. E isso, na verdade, é uma consequência da passagem do tempo. Ok?
No número 43, bem-te-vis voavam no azul da manhã. Nós temos aí um caso de metonímia que emprega a cor pelo objeto. Ayrton Senna foi um grande volante. Temos aí um caso de metonímia que emprega o instrumento pelo agente. O instrumento, no caso, é o volante. E quem que é o agente? É o piloto. As lideranças se reuniram hoje. Temos o caso de metonímia que emprega o termo abstrato no lugar do termo concreto. Neste caso aí, a liderança é um termo que é usado de forma abstrata. Quando eu falo a liderança, eu estou querendo me referir ao termo concreto, os líderes, ok? Isso é muito usado no nosso dia a dia. Número 46. Muitos cérebros colaboraram com o avanço científico. É um caso de metonímia que emprega a parte pelo todo. Eu usei o termo cérebro para se referir a pessoas, porque o cérebro é uma parte do corpo, é uma parte do todo. Mas eu usei somente o cérebro para se referir a uma pessoa. É necessário o devido respeito à criança e ao adolescente. É usado também muito no nosso dia a dia. Eu uso aí metonímia substituindo o singular pelo plural. A frase, na verdade, se refere a todas as crianças e a todos os adolescentes, não somente a uma criança ou a um adolescente. É muito usado no nosso dia a dia. O homem precisa cuidar melhor da natureza. Nós temos aí um exemplo simples que emprega o gênero pela espécie. O gênero, o homem. A espécie, a humanidade, a espécie humana, ok? Os homens bomba semeavam a morte. Um exemplo de que emprega o efeito ou a consequência, que é a morte, pela causa, que neste caso aí são os homens bomba. Adoro ler Machado de Assis. Emprega o autor pela obra. Neste exemplo aí de metonímia, na verdade você não lê Machado de Assis, você lê as obras de Machado de Assis. Isso poderia ser para qualquer outro tipo de autor, ok? No número 51, um Leonardo da Vinci tem um valor inestimável. Quando eu me refiro ao Leonardo da Vinci, eu estou fazendo referência à obra, ao quadro de Leonardo da Vinci. No número 52, como vocês podem ver aí, na frase comi uma caixa de bombom, eu tenho um exemplo típico de emprego da metonímia que faz o uso do continente no lugar do conteúdo. Neste caso aí, a caixa é o continente, ou seja, algo que contém. E bombom é o conteúdo, ok? No número 53, tomei uma taça de whisky. Um outro exemplo de metonímia que emprega o continente pelo conteúdo. Da mesma forma, poderia dizer que bebi uma taça de vinho, tomei 3 copos de cerveja, estava com sede e bebi 5 copos d'água. Ou então poderia dizer que estava com os meus colegas e bebi 6 garrafas de cerveja. Todos esses exemplos são exemplos de emprego do de continente no lugar do conteúdo, ok? A terra inteira lamentou a morte de Michael Jackson. Temos exemplo típico aí de metonímia que emprega o continente pelo conteúdo. Neste caso aí, o continente é a terra. E a gente sabe que, na verdade, quem lamentou a morte de Michael Jackson
foram os habitantes da Terra. Mas isso aí é perfeitamente aceitável no nosso dia a dia, ok? Porque isso aí é próprio da língua portuguesa. Isso não é um erro, um erro de aplicação da língua portuguesa, ok? Meu avô é um bom garfo. É um exemplo de metonímia que emprega o instrumento, que neste caso aí é o garfo, pela pessoa, se referindo a uma pessoa que come bastante, que é gulosa. No número 56, o trono sofria risco iminente e alarmante. Um exemplo de metonímia que emprega o sinal, que aí no caso é o trono, pela coisa dignificada. O que seria a coisa dignificada? O império, ok? Mais outros exemplos aí para vocês. Havia vários partidários da coroa naquele evento. Exemplos de metonímia que também emprega o sinal, que aí no caso é a coroa, pela coisa dignificada, que neste caso aí é o governo monárquico, ok? O número 58. A América está em constante avanço tecnológico. É um caso de metonímia que emprega o lugar, que no caso aí é a América, pelos seus habitantes, ok? O Brasil é um país acolhedor. Um outro exemplo típico que emprega o lugar pelos habitantes. Muitas pessoas apreciam o Madeira. Madeira, na verdade, é o lugar. Madeira é um lugar muito famoso, muito conhecido por fabricar um vinho de alta qualidade. A mocidade é cheia de energia e disposição. Vocês veem aí um metonímia empregando o abstrato pelo concreto. Neste caso aí o abstrato, a mocidade. E o concreto seria o quê? Os moços, ok? Número 62. Hoje em dia, muitas pessoas não têm teto e condições mínimas de saúde. Vocês percebem claramente aí o emprego da parte pelo todo. A parte da casa é o teto. Mas na verdade eu uso a parte da casa para me referir à casa inteira. É bem irônico, não é? Mas é exatamente dessa maneira como funciona a metonímia e a língua portuguesa em si. No número 63, aquela senhora trabalha duro para alimentar 6 bocas. Também é um caso típico de metonímia que emprega a parte pelo todo. Na verdade, a cada boca se refere a uma pessoa. E na verdade você não vai alimentar, não são bocas. Você vai alimentar a uma pessoa inteira. Número 64. Amanhã minha irmã completará 42 primaveras. Também é um caso típico que emprega a parte pelo todo. Quando se refere à primavera, se refere ao ano. Ou seja, ela irá completar 42 anos. A gente sabe que primavera se refere a uma estação do ano. Nós temos aí primavera, verão, outono e inverno. Representa aí o ciclo completo. Então, começa na primavera e termina no inverno e volta na primavera, completando um ciclo, ou seja, um ano. É exatamente por isso que é considerado metonímia. O homem é egoísta por natureza. Neste caso aí eu emprego o singular pelo plural. Então, o homem é usado como singular, mas na verdade faz referência a todos os homens em geral. O apóstolo orienta que nos comportemos como filhos da luz. Tem um caso de metonímia aí que usa a espécie ou a classe, que neste caso aí é apóstolo, pelo indivíduo, que no caso é São Paulo. Aquele garoto é o Judas da nossa turma. Quem já nunca ouviu
este termo para poder se referir a uma pessoa que é traidora. Então, neste caso aí, vocês percebem o emprego de metonímia empregando o indivíduo pela espécie ou classe. No caso aí, o indivíduo Judas. A espécie ou classe traidor, ou seja, a classe de traidores, espécie de pessoas traidoras. Aqueles indivíduos são considerados os mecenas das artes. Vocês veem aí o emprego de o indivíduo, mecenas, pela espécie ou classe, que se referem a protetores, ok? Não podemos baixar a guarda para os átilas das instituições. Neste caso aí, vocês veem o emprego de metonímia fazendo uso do o indivíduo, no caso aí, átilas, pela espécie ou classe, que neste caso aí é destruidores. Número 70, conseguirão os ladinos Sherlocks soteropolitanos desvendar a trama? Essa aí é uma parte de um dos livros de Jorge Amado. Neste emprego aí de metonímia, faz o uso do indivíduo pela espécie ou classe. Neste caso aí, é Sherlock Holmes, que é um famoso detetive, personagem de romances policiais. Ok? Temos mais dois exemplos aí para vocês. Os mortais estão de prontidão. Neste caso aí emprega a qualidade, que é os mortais, pela espécie, que são os homens. Os irracionais agem por instinto. Neste caso de metonímia, emprega a qualidade, os irracionais, pela espécie, que são os animais. Ok? Ouvir o tocar do bronze. Neste caso, aí emprega a matéria, que é o bronze, pelo objeto, que é o sino. O tilir dos cristais apresenta um som único e diferenciado. Da mesma forma que a anterior, emprega a matéria, que é os cristais, pelo objeto, que são os copos, ok? No meu bolso não havia um níquel sequer. Emprega também a matéria, níquel, no lugar do objeto, que é moeda. Número 76. O aço de Zé Grande espelha reflexos dos cristais. É uma frase de Haroldo Bruno. Neste caso aí emprega também a matéria pelo objeto. Neste caso aí a matéria, o aço, que é no lugar do objeto, que é a faca. Há muitas cabeças de boi na fazenda do meu tio. É um caso de metonímia que emprega a parte pelo todo. Neste caso aí, cabeça, que é uma parte do corpo do boi, faz a referência ao todo, que no caso aí é ao boi. Então, este é exatamente o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado pela preferência e confiança. Um abraço para vocês. Valeu!